E aí galera, bom dia. Meu nome é professor Kleber Guedes, sou o professor Kleber Guedes, professor de língua portuguesa. Nessa aula de hoje, nossa aula de português, vai ser uma aula revisional, né? Somos a turma do 6º ano e são conteúdos que são importantes vocês saberem. Então, você pode aqui ver até algum assunto que, esse conteúdo que eu já vi no 5º ano. Então, exatamente por isso, né, que essa primeira aula ela é revisional, porque são assuntos que vocês já estudaram ano passado, tá bom? São assuntos que é importante vocês saberem, né, para começar o 6º ano. Então, hoje o primeiro assunto que eu escolhi foi ortografia. São palavrinhas que muitas vezes a gente acaba escrevendo errado, né, com alguma desatenção, e é importante a gente ter essa aula, tá bom? Para não errar mais. Ortografia, o sob e o sobre, o ouve com H e o ouve sem H, mal com L e mal com U, que erram demais, onde e aonde, tá bom? Nas outras aulas, quando também for começar a entrar usando o livro, aí eu vou mostrar o livro para vocês, os capítulos, né? Os assuntos que a gente vai estudar esse ano, tá bom? Então, como eu tô falando, essa primeira aula é mais uma aula revisional, tá bom, pessoal? Então, vamos aqui dar continuidade. Primeiro, vamos começar aqui com o sob e o sobre. Ó, quando for esse sob, com esse B mudo, você vai usar essa palavra quando ela transmite a ideia de algo que está em posição inferior em relação a outro objeto. Ó, transmite ideia de condição também, transmite ideia de estado de algo, tá bom? Já o sobre, ele transmite sentido de posição superior, né, em relação a outro objeto. Transmite sentido de fala acerca de algo. Por exemplo, estamos falando sobre gramática, né? Estamos falando acerca da gramática, sobre o conteúdo de gramática. É um exemplo, tá bom? Transmite o sentido de fala em relação a algo, né? Em relação a algo. Tipo, estamos falando sobre gramática, estamos falando em relação à gramática. Transmite sentido de fala a respeito de algo também. Então, não tem como a gente confundir esses dois termos, tá bom? O sob. Quando usar o sob e o sobre. Então, vamos lá. Primeiro aqui o sob, ó. Quando a frase expressar o sentido de embaixo de, debaixo de, por baixo de, isso é uma situação que você pode usar. Exemplos, ó. O esgoto passa embaixo daquela ponte. Aí, o esgoto passa sob aquela ponte. Então, cuidado. Quando você tá falando isso, tá falando que ele tá falando que ele passa por baixo, tá bom? Então, não aí esse sob como algo que passa por cima, é por baixo. Vivian não consegue agir em estado de pressão. Aí, Vivian não consegue agir sob pressão, tá bom? Ou seja, com pressão sobre ela, beleza? Agora o sobre, quando a frase expressar sentido de por cima de, em cima de, acima de, tá bom? Ó, Noela esqueceu a carteira com o salário em cima da mesa do restaurante. Noela esqueceu a carteira com o salário sobre a mesa do restaurante, ou seja, em cima da mesa, né? Caio caiu por cima de um cacto, mas passa bem. Agora, Caio caiu sobre um cacto, mas passa bem. Então, se liga, o sobre dá ideia de em cima, tá bom, galera? Já o sob, que a gente estava vendo com B mudo, dá ideia de por baixo. Agora vamos aqui, o ouve com H, vem do verbo haver, ele conjugado no pretérito perfeito do indicativo do verbo haver, né? Pode significar aconteceu, existiu, ocorreu. Vamos ver aqui exemplos, ó. Houve muito trabalho no estádio, pois o time havia feito um gol, né? Houve um tempo em que as pessoas eram mais calmas. Ontem houve uma reunião na escola. Então, todas essas situações podem ser substituídas pelo que eu disse, né? Aconteceu, existiu, ocorreu. Agora, o ouve sem o H. Ele vem do verbo ouvir, né? De escutar, né? Conjugado na terceira pessoa do singular, do presente no indicativo, ou até mesmo no imperativo afirmativo, tu.
Professor, que é imperativo afirmativo mesmo? Imperativo é quando eu estou dando uma ordem, né? Então, ó, exemplos, ó. Ela ouve, né? Ela escuta, né, pessoal? Ela ouve com atenção tudo o que falam. Né? Quem ouve mais, tem mais o que dizer depois. E se queres ser bom juiz, ouve o que cada um diz. Tá bom? Mal com L e mal com U. Esse aqui os alunos erram muito, até mesmo alunos do 9º ano erram. Então é muito importante ter atenção agora, pessoal. Ó, mal com L é um advérbio, ele é o contrário de bem, antônimo de bem, né? É o contrário de bem. E mal com U é um adjetivo, né? Uma característica, uma qualidade, né? E é antônimo de bom. Então, na dúvida, troca pelo seu antônimo para você saber, tá bom? Então, exemplos. Os governantes fizeram mal uso do dinheiro público. Né? Mal com U. Contrário de bom. Né? O aluno foi embora porque estava sentindo-se mal. Mal aqui é o contrário de bem. Né? Então, ó, fica aqui a regrinha para vocês no cantinho aqui, ó, em azul aqui, ó. Mal com U é o oposto de bom. E mal com L é o oposto de bem. Tá bom? Então vamos pro próximo. Onde e o aonde. A palavra onde indica o lugar onde está ou em que se passa um acontecimento, né? Está ligada a verbos que expressam permanência. Exemplos, ó. Onde ela está? Não sei onde começa a caminhada. E onde está o dinheiro? Tá bom? Então, galera, ó. Onde dá a ideia de lugar, de um lugar fixo, certo? Agora, o aonde, vamos aqui para o outro lado aqui, ó. Já a palavra aonde indica movimento, aproximação, está ligado a verbos que expressam essa ideia, ó. Aonde você quer ir, né? Aonde vai com tamanha pressa, ou seja, da ideia de movimento, a pessoa está caminhando. Vamos aonde ele quiser ir, então dá a ideia também de movimentação. Agora, né? Agora que a gente viu essas regrinhas, a gente vai exercitar o que a gente aprendeu na aula de hoje. E nós vamos fazer 2 frases com cada exemplo estudado. Tá bom? Pode ser uma também. Pode ser uma frase com cada exemplo estudado. Vocês vão fazer no caderno de vocês. Certo? Vão fazer no caderno. Tá bom? E vão depois tirar foto e enviar pelo Classroom, que é o Google Sala de Aula. Tá bom, pessoal? Qualquer parte da aula que tiver ficar dúvida, você volta, pausa, né? Lê com atenção, ouve de novo. Lembrando que essas aulas vão ser fundamentais para vocês responderem o TD de vocês, né? O trabalho didático, tá bom? Então, vocês vão precisar dessas videoaulas para poderem realizar as atividades, tá bom? E como eu tô falando, nas próximas aulas, a gente, quando começar a usar o livro, eu vou mostrar o livro para vocês e a gente vai ver aí o cronograma dos conteúdos que vão ser estudados. Então é isso aí, galera. Tchau, tchau. Né? Bons estudos. Essa aula de hoje foi uma aula mais breve, como eu disse, uma aula revisional, só sobre a ortografia, tá bom? Sobre palavrinhas que a gente acaba muitas vezes errando, né? Tendo algum descuido, tá bom? E então até a próxima aula, viu? Tchau, tchau.